Você já se perguntou por que as mulheres ficam instantaneamente atraídas por certos homens, enquanto ignoram completamente outros? O que realmente acende o desejo feminino? Se você acha que é apenas aparência ou dinheiro, está longe da verdade. A resposta está na psicologia profunda do desejo. E hoje, vamos revelar os gatilhos ocultos que despertam a atração feminina e como você vai usá-los a seu favor. O desejo feminino não é óbvio. Ele não segue uma lógica simples como a do homem, que pode ser instantaneamente atraído por um estímulo visual. Enquanto um homem pode olhar para uma mulher e sentir um desejo imediato, a atração feminina funciona em múltiplas camadas, misturando biologia, emoções e percepções inconscientes. E é por isso que tantos homens falham em entender o que realmente as excita. A psicóloga Esther Perel, especialista em desejo e relacionamentos, explica que o desejo feminino prospera no espaço entre proximidade e mistério. Para que uma mulher sinta desejo, ela precisa experimentar uma combinação de segurança e excitação, se sentir conectada, mas ao mesmo tempo intrigada. O problema é que muitos homens tentam ser previsíveis demais, oferecendo apenas estabilidade sem elementos de novidade ou tensão. Quando um relacionamento se torna monótono e sem desafios, o desejo pode diminuir. Para manter a atração viva, é essencial equilibrar conexão emocional com momentos de espontaneidade, mistério e jogo sedutor. A antropóloga biológica Helen Fisher descobriu que, quando uma mulher sente atração intensa, seu cérebro libera altos níveis de dopamina, o neurotransmissor do prazer, da antecipação e da recompensa. O que realmente intensifica o desejo é a experiência emocional associada àquele homem. Quando ele desperta sentimentos de curiosidade, desafio e uma leve imprevisibilidade, a dopamina entra em ação, tornando a interação mais excitante e reforçando a atração. Isso explica por que mulheres tendem a se sentir mais atraídas por homens que mantêm um certo grau de mistério e estímulo emocional, em vez de apenas oferecer segurança previsível. E é aqui que a maioria erra. Eles acham que podem convencer uma mulher a se sentir atraída. Mas desejo não é racional. É por isso que a sedução não é apenas um jogo de aparência, mas um jogo psicológico. O desejo feminino precisa de história, imaginação e expectativa para ser cultivado. Como descreveu Carl Jung em seus estudos sobre o inconsciente, a mente humana opera por meio de símbolos e arquétipos profundos. Homens que evocam sensações de aventura, mistério e domínio sobre a própria vida criam uma experiência emocional mais intensa, tornando-se memoráveis. Por outro lado, quando um homem não desperta emoções marcantes ou não consegue criar um senso de mistério e estímulo emocional, ele pode passar despercebido em meio à multidão. Afinal, o desejo feminino muitas vezes é alimentado não apenas pelo que se vê, mas pelo que se sente e imagina. Então, se você quer entender o que realmente excita as mulheres, esqueça a ideia de que existe uma fórmula mecânica. O desejo feminino não nasce de uma única característica, mas da soma de emoções intensas, narrativas envolventes e tensão psicológica. E o próximo passo para entender isso é mergulhar no poder da confiança e do status social, elementos que não apenas atraem, mas consolidam o desejo. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu conheço o desejo feminino. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Confiança e status social não são apenas vantagens na atração feminina. Eles são gatilhos biológicos profundos que despertam desejo de forma instintiva. A psicóloga social Amy Cuddy, especialista em linguagem corporal, demonstrou que a forma como um homem ocupa o espaço ao seu redor influencia diretamente a maneira como os outros o percebem. Homens que se movem com segurança, falam pausadamente e mantêm contato visual transmitem sinais de confiança e dominância social, características frequentemente associadas a status e liderança. Esses sinais não apenas geram respeito, mas também criam uma presença magnética que pode aumentar a percepção de atratividade.
Embora a atração feminina dependa de diversos fatores, a forma como um homem se posiciona no ambiente pode amplificar seu carisma e presença, tornando-o naturalmente mais interessante. Mas aqui está o ponto mais importante. Confiança autêntica não pode ser falsificada. Você já percebeu como algumas pessoas tentam parecer seguras de si, mas há algo nelas que simplesmente não convence? É porque a verdadeira confiança vem da experiência e do domínio sobre a própria vida, não de um script decorado. Jordan Peterson descreve brilhantemente como um homem que se sente confortável no mundo transmite um senso natural de autoridade. Ele não precisa provar nada a ninguém. Sua postura, seu tom de voz e sua maneira de interagir com os outros já comunicam confiança. E aqui está o detalhe: as mulheres percebem isso rapidamente. Elas não precisam de provas concretas para avaliar se um homem é seguro de si e dominante no próprio ambiente. Pequenos sinais não verbais dizem tudo, e é isso que pode torná-lo muito mais atraente. E isso nos leva ao status social. Não confunda status apenas com fama ou dinheiro. Ter status não significa ser uma celebridade ou um milionário. Significa ser alguém que tem valor dentro do seu próprio círculo social. Pense nos caras que sempre são respeitados onde quer que estejam. Eles podem ser líderes em seus grupos, profissionais respeitados ou simplesmente homens que sabem se impor. Eles atraem, não porque possuem algo material, mas porque são reconhecidos por quem são. A psicologia social e evolucionista sugere que o desejo feminino pode ser influenciado pela validação social. Estudos demonstram que um homem tende a ser mais atraente para uma mulher quando outras pessoas, especialmente outras mulheres, o consideram desejável. Esse fenômeno, conhecido como cópia de escolha de parceiro, match choice copying, indica que mulheres podem ser influenciadas pelas escolhas de outras ao selecionar um parceiro. Por exemplo, uma pesquisa conduzida na Universidade de Aveiro, em Portugal, explorou como pistas sociais afetam o comportamento de escolha de parceiro, sugerindo que a informação transmitida pelas avaliações de outras mulheres pode reduzir os riscos associados à seleção de um companheiro. Essa percepção de valorização social pode funcionar como um gatilho inconsciente de atração, sugerindo que ele possui qualidades desejáveis reconhecidas por outros. E é aqui que muitos erram. Eles tentam impressionar uma mulher diretamente, sem perceber que o que realmente ativa o desejo feminino não é o que você diz para ela, mas o que o mundo diz sobre você. Quando um homem tem um status sólido, quando ele se comporta como alguém que é naturalmente respeitado, ele não precisa correr atrás. Ele se torna o polo de atração. O erro mais comum que os homens cometem é tentar ganhar atenção através de gestos desesperados. Mas nada repele mais uma mulher do que um homem que parece estar pedindo por validação. O segredo é construir uma presença tão forte que sua simples existência já gere curiosidade. E para isso, é preciso dominar um elemento ainda mais poderoso: o mistério e a tensão. Porque status e confiança criam atração, mas é o mistério que transforma essa atração em obsessão. E no próximo tópico, vamos explorar exatamente como isso acontece. Você já percebeu que os homens mais desejados nunca são aqueles que entregam tudo de bandeja? Sempre há algo neles que deixa as mulheres intrigadas, tentando decifrá-los, tentando entender o que está por trás daquele olhar enigmático ou daquela atitude controlada. Existe um motivo para isso. O desejo feminino não nasce do que é óbvio, mas do que é incerto. E se você não entende como usar a tensão e o mistério ao seu favor, vai se tornar previsível, entediante, descartável. A psicóloga Esther Perel, especialista em desejo e relacionamentos, também explica que um dos maiores erros dos homens é acreditar que conquistar uma mulher significa apenas se aproximar e ser completamente transparente desde o início. Mas o desejo não funciona apenas com disponibilidade total. Mulheres podem ser mais estimuladas por aquilo que desafia suas expectativas, que as faz pensar, que mantém um certo grau de mistério e tensão. Segundo Perel,
O desejo cresce quando há um equilíbrio entre conexão e espaço psicológico, e não apenas quando tudo é previsível. É a presença desse jogo sutil de antecipação e surpresa que pode manter a atração viva. O desejo feminino precisa de tensão. Pense em uma cena de filme. Os momentos mais eletrizantes não são aqueles em que tudo acontece de imediato, mas sim aqueles em que há um jogo de aproximação e afastamento, em que os personagens trocam olhares carregados de significado antes que algo realmente aconteça. É essa energia não resolvida que cria uma tensão magnética entre um homem e uma mulher. Isso tem explicação científica. Estudos de neurociência mostram que o cérebro responde mais intensamente ao prazer quando há antecipação. A dopamina, o neurotransmissor da excitação e do desejo, não é liberada no momento da recompensa, mas antes dela, quando o cérebro ainda está no estado de expectativa. Quando um homem se entrega fácil demais, quando ele não cria nenhum elemento de mistério, ele mata essa expectativa, e com ela, o desejo. Robert Greene, em A Arte da Sedução, descreve isso com perfeição. A sedução é um jogo de controle do tempo e da atenção. O homem que domina esse jogo sabe que o segredo não é correr atrás de uma mulher, mas fazer com que ela comece a pensar nele, a se perguntar o que ele está sentindo, a querer mais. Quanto mais tempo uma mulher passa pensando em um homem, mais forte se torna o desejo dela por ele. E é exatamente por isso que os homens que se mostram imprevisíveis e difíceis de decifrar criam um efeito viciante. Eles não são óbvios. Eles não se explicam demais. Eles não respondem a cada mensagem imediatamente. Eles não entregam todos os detalhes da vida deles logo no primeiro encontro. Eles deixam espaço para a imaginação feminina preencher os vazios. E aqui entra um erro fatal que a maioria comete: confundir mistério com joguinhos baratos. O homem verdadeiramente intrigante não finge ser algo que não é. Ele simplesmente não se expõe demais, não busca validação, não se desespera para ser compreendido. Ele vive no próprio mundo, tem seus próprios objetivos, e é a mulher que sente vontade de entrar nesse mundo, de conhecê-lo mais. Se você observar os homens que despertam um desejo intenso, verá que eles nunca são totalmente previsíveis. Existe algo neles que mantém as mulheres em estado de alerta, curiosas, querendo entender mais. Elas nunca sabem exatamente o que esperar. E essa incerteza gera tensão. E a tensão gera desejo. Mas há algo ainda mais profundo do que o mistério. Algo que toca diretamente a mente feminina e faz com que uma mulher não apenas sinta atração, mas se entregue emocionalmente. Porque o desejo, por si só, pode ser passageiro. Mas se você souber como ativar a emoção certa, você pode se tornar inesquecível. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo tópico. Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida, veja o primeiro comentário fixado. E apoie esse canal a continuar trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. Se existe algo que mantém uma mulher mentalmente presa a um homem, é a história que ela constrói sobre ele. Esqueça a ideia de que apenas palavras ou atitudes isoladas bastam. O desejo feminino não funciona de forma lógica, ele é moldado por narrativas emocionais. Uma mulher não se apaixona apenas por um homem, mas pela experiência que ele proporciona a ela. E aqui está o detalhe. Essa experiência não é algo físico, é um jogo psicológico. Se você não consegue criar emoção e intensidade, se tudo o que você oferece é segurança e previsibilidade, então cedo ou tarde você se tornará apenas mais um na multidão. E acredite, ninguém se apaixona pelo óbvio. O psicólogo David Buss, especialista em psicologia evolucionista, explica que as mulheres desenvolvem atração por homens que as fazem sentir algo forte. E isso não significa apenas felicidade ou carinho. Significa um turbilhão de emoções que fazem com que o homem fique gravado na mente dela. Pense em todas as histórias de paixão intensa. Elas nunca são lineares. Sempre existe algum tipo de desafio, algum tipo de tensão emocional, porque é essa oscilação que prende uma mulher. É por isso que os romances mais vendidos do mundo não são sobre histórias de amor calmas e previsíveis. São sobre paixões avassaladoras,
sobre desafios, sobre emoções conflitantes. Porque as mulheres não se apaixonam pelo equilíbrio, elas se apaixonam pela intensidade. E um homem que compreende isso nunca é esquecido. Você já ouviu falar do efeito 50 tons de cinza? Muitas pessoas acreditam que a obsessão feminina por essa história tem a ver apenas com o arquétipo do homem poderoso e dominador. Mas a verdade é que o que realmente prende a mulher nesse tipo de narrativa não é o poder do homem em si, mas a forma como ele manipula a emoção dela. Ele não entrega tudo de uma vez. Ele gera tensão, libera um pouco de recompensa, depois retira, depois volta a criar expectativa. Esse é o ciclo que prende a mente feminina. E sabe o que destrói isso? A previsibilidade, a rotina emocional sem altos e baixos. O cara que sempre manda mensagens no mesmo horário, que nunca causa um impacto emocional inesperado, que se torna uma certeza absoluta. Esse é o tipo de homem que as mulheres deixam para trás, porque ele não oferece um enredo interessante. O segredo para despertar um desejo profundo é simples. Seja a história que ela não consegue esquecer. Seja aquele cara que provoca emoções inesperadas, que cria momentos de intensidade, que deixa marcas emocionais. Porque no final das contas, as mulheres não lembram exatamente do que um homem disse ou fez. Elas lembram de como ele as fez sentir. E quando você entende isso, você percebe que existe algo que ativa o desejo feminino no nível mais primitivo e instintivo. Algo que desafia a lógica e que explica por que tantas mulheres sentem atração por homens que parecem perigosos. E esse é o próximo ponto que vamos explorar. Se você já viu uma mulher rejeitar um cara que fazia tudo por ela para correr atrás de um homem que mal lhe dava atenção, sabe do que estamos falando. Esse é um dos maiores mistérios do desejo feminino. Por que tantas mulheres se sentem irresistivelmente atraídas por homens que têm um ar de perigo, de rebeldia, de indomável? A resposta não está na lógica, mas na biologia e na psicologia feminina. O desejo de uma mulher não é construído apenas pelo que é seguro e previsível. Ele é inflamado pelo que é desafiante, instigante e imprevisível. E esse é o segredo dos chamados bad boys. Eles ativam um instinto primitivo na mente feminina. Algo que um homem que se esforça demais para ser perfeito nunca conseguirá fazer. Carl Jung falava sobre a sombra, aquele lado do ser humano que é reprimido pela sociedade, mas que exerce uma força magnética. E o que um homem perigoso, rebelde, faz? Ele vive na própria verdade, sem se preocupar em se encaixar. Ele incorpora essa energia crua, esse elemento caótico que a maioria dos homens evita. E é exatamente essa imprevisibilidade que deixa a mulher fascinada. A psicóloga Esther Perel explica que mulheres sentem desejo por homens que parecem indomáveis, porque isso ativa um mecanismo biológico ligado à sobrevivência. No passado, os homens que eram mais desafiadores e imprevisíveis tinham mais chances de conquistar recursos e proteger suas companheiras. O cérebro feminino ainda carrega essa programação ancestral. O homem que desafia as regras transmite força, e força gera atração. Mas não confunda isso com ser um babaca. O que realmente faz um bad boy ser irresistível não é a falta de respeito ou a arrogância, é a independência psicológica. Ele não pede permissão para ser quem é. Ele não tenta agradar. Ele não vive buscando aceitação. E isso o torna incrivelmente magnético, porque mulheres não sentem atração por homens que parecem precisar delas. Pense nos grandes ícones da sedução. O que eles têm em comum? Eles não pedem aprovação. Eles não seguem o que a sociedade espera. Eles vivem no próprio ritmo. Agora compare isso com o cara que faz tudo certo, que nunca diz não, que coloca a mulher como centro da sua vida. Ele pode ser uma escolha racional, mas não será o homem que faz o coração dela acelerar. Porque desejo não nasce da previsibilidade. Ele nasce da tensão. E aqui está o erro que muitos cometem. Eles acham que para serem desejados, precisam ser excessivamente gentis, prestativos, agradáveis. Mas isso só os torna previsíveis e fáceis de entender. E o desejo não sobrevive onde não há mistério. O que realmente prende a atenção de uma mulher é um homem que carrega um certo nível de imprevisibilidade,
de rebeldia, de indiferença calculada. Alguém que não se explica demais, que não busca ser aceito, que não está desesperado para ser escolhido. E o mais fascinante, você não precisa ser um bad boy no sentido literal. O que realmente importa é a sua energia masculina, o jeito que você se posiciona no mundo, a forma como você se impõe sem pedir permissão. Agora que você entendeu a psicologia do desejo feminino, deve estar percebendo um padrão. Não se trata apenas de aparência, dinheiro ou palavras bem escolhidas. Não se trata de fazer joguinhos ou fingir ser algo que você não é. Se trata da experiência emocional que você cria, da energia que você transmite e da maneira como você se posiciona no mundo. O homem que desperta desejo não é o que corre atrás desesperadamente. É o que constrói um status sólido, que vive no próprio ritmo, que entende que o desejo precisa de tensão, mistério e narrativa. É aquele que não entrega tudo de bandeja, que mantém a própria essência, que nunca se torna previsível ou entediante. E a grande questão aqui é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar sendo um cara que implora pela atenção feminina, que se torna previsível, que tenta comprar desejo com esforço excessivo? Ou vai se tornar um homem magnético, que não precisa provar nada para ninguém, mas que naturalmente faz com que as mulheres sintam sua presença e desejem estar ao seu lado? A escolha é sua. Mas uma coisa é certa: o mundo não respeita homens que se comportam como meninos carentes. Se você quer ser um ímã para as mulheres, se quer respeito, admiração e desejo, precisa se transformar na sua melhor versão. E é exatamente essa a missão da nossa comunidade aqui no Além da Média. Criar homens que não apenas entendem as regras do jogo, mas que sabem como jogá-lo com maestria. Se você chegou até aqui, é porque você tem sede de conhecimento, sede de evolução. E eu quero que você faça parte dessa jornada com a gente. Então, se esse vídeo te trouxe valor, deixe o like agora, porque isso mostra que você faz parte da nossa missão. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou nesse vídeo e qual desses pontos você acha que precisa desenvolver mais. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de estratégia, poder, sedução e crescimento real. Aqui não é um canal para homens comuns. Aqui é um espaço para quem quer ir além da média. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo, meus irmãos.